paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos juvenis, e a lição de hoje vai tratar sobre um tema muito especial, um chamado para ser discípulo. Você foi chamado para ser discípulo do Senhor? Responde aí, eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você. Só você colocar aí nos nossos comentários para a glória de Deus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita aí, se inscreve no nosso canal. Você pode se inscrever tanto no link na descrição desse vídeo, como também nesse bonequinho aqui do lado. Eu espero que Deus te abençoe poderosamente para a glória de Deus. É claro que eu quero lembrar você também que a gente está deixando disponível aqui as nossas lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores. Esse material você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Tá aí embaixo todas as nossas playlists organizadas para você ter acesso a todo esse material. A aula de hoje ela tem aí o texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos. Então vamos deixar de conversa, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Não esquece de se inscrever não, o bonequinho tá do lado de cá. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos juvenis e nós vamos tratar sobre um tema muito especial, um chamado para ser discípulo. Você foi chamado para ser discípulo do Senhor? Hoje nós vamos compreender a respeito da importância do discipulado, como o discipulado é rico e traz esse crescimento espiritual para a gente. O primeiro ponto traça sobre o seguinte argumento: o que é ser um discípulo? Ser um discípulo é ser um servo de Jesus. Ser um discípulo é ser um amigo de Jesus. Ser um discípulo é caminhar com Jesus. Existe a diferença em ser um discípulo e ser um seguidor de Jesus. Você precisa compreender a respeito disso. O seguidor de Jesus, ele caminha com a multidão. O seguidor de Jesus, ele vai atrás de Jesus por aquilo que Jesus pode fazer. O seguidor de Jesus está com Jesus por causa dos milagres. Mas o discípulo é diferente. Ele caminha com Jesus sem pão. Ele caminha com Jesus no deserto. Ele caminha com Jesus mesmo que Jesus possa lhe oferecer algo ou não lhe oferecer, ele está caminhando com Jesus, ele é discípulo, ele está sendo um imitador de Jesus. E é interessante a gente parar para pensar nisso. Nós estamos servindo a Jesus para sermos seguidores ou discípulos. E a proposta da lição de hoje é exatamente essa: seja um discípulo de Jesus. Sirva a Jesus não por aquilo que ele pode te oferecer, mas sirva a Jesus porque você quer ter um relacionamento com ele, como o próprio discípulo do Senhor. A gente percebe que Jesus escolhia discípulos de forma espetacular. Ele chamou para si 12 discípulos no seu colégio apostólico. E é interessante como ele chamou cada discípulo. Ele chamou discípulos para serem seus servos, para serem anunciadores do reino de Deus. E o mesmo Jesus continua chamando discípulos, como chamou a mim, chamou você também, para anunciar esse reino de Deus. Vou te contar um exemplo que inclusive eu deixei gravado aqui em uma das nossas playlists no nosso canal. Você procura lá, série Discípulo de Jesus. Eu quero citar para você o exemplo de André. André, ele foi o primeiro discípulo a ser chamado pelo Senhor. De acordo com a Bíblia, ele era irmão de Simão. Mas você não encontra na Bíblia nenhum livro de André. Você não acha na palavra de Deus grandes coisas que esse homem fez. Mas você percebe que Jesus chamou esse homem de forma espetacular e acreditou no potencial dele. E o que André fez? André exerceu a habilidade de servir a Jesus. A Bíblia diz que ele tinha uma profissão. Ele era um pescador como seu irmão Pedro. E exercendo esse ministério de seguir a Jesus, se tornando um discípulo, como você também deve se tornar, ele fez o seu melhor. Ele exerceu o seu melhor para a glória de Deus. De acordo com a Bíblia, foi ele quem levou Pedro para Jesus. De acordo com a palavra de Deus também, foi ele que achou um menino no meio da multidão de mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. O que ele fez? Conduziu o menino até Jesus. De acordo com a Bíblia, lá em João, foi ele que encontrou os gregos. E o que ele fez? Levou esses gregos até Jesus. Então você percebe, ele leva Pedro, leva o menino, leva os gregos até Jesus. Qual a habilidade desse homem? A habilidade de levar as pessoas a Jesus. Essa habilidade é uma habilidade de quem é discípulo. Seguidor não tem isso.
Discípulo leva as pessoas até Jesus sem esperar nada em troca, sem esperar uma recompensa. Quem se tornou Pedro? Pedro se tornou um grande apóstolo da igreja. O que Jesus fez através daquele menino com 5 pães e 2 peixinhos? Um grande milagre. Como os gregos foram evangelizados? Por causa de alguém que se preocupou em levá-los até Jesus. Então seja como o próprio André. André acreditava no potencial de Jesus. Ele acreditava no que Jesus poderia fazer através das vidas das pessoas. Então, um discípulo é aquele que acredita naquilo que Jesus pode fazer através das vidas das pessoas. Você é um discípulo ou você é um seguidor? Coloca aí nos comentários. Será que você tem essa habilidade de André? Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você em nome do Senhor Jesus. Então você percebe exatamente nesse primeiro ponto que o discípulo, como André, está disposto a seguir os passos de Jesus, conduzir a pessoa para o reino de Deus. André estava disposto em conduzir as pessoas até Jesus. E a gente precisa ser um imitador de Jesus ou imitador de André, como esse exemplo que estamos citando para você. Se Deus está falando com você até aqui, em nome do Senhor Jesus, participe conosco, coloca aí hashtag Glória a Deus. Não se esqueça de avançar agora apresentando a ação do tópico 1. Vamos para o segundo ponto que vai tratar sobre o seguinte argumento. Um chamado para cada um de nós. A gente precisa entender que na perspectiva teológica existem 2 chamados. Primeiro existe o chamado universal. Deus chama todos para a salvação. Mas existe também um chamado específico. Deus chama pessoas específicas para obras específicas. E na visão do reino de Deus, Deus chamou você para ser discípulo. Deus me chamou para ser discípulo. Somos discípulos de Jesus exercendo esse ministério. Então, nós somos chamados para ser discípulos do Senhor, não seguidores. Você é chamado para ser discípulo. Então, a perspectiva da aula de hoje demonstra exatamente isso. E o que é ser um discípulo? É obedecer a Jesus, é andar de acordo com a palavra, é seguir a Cristo, é aceitar esse chamado. Por exemplo, nós temos dentro da Bíblia um discípulo conhecido como Levi, também apelidado como Mateus. De acordo com as Escrituras, ele era um coletor de impostos. Ele trabalhava na coletoria em Cafarnaum. Um dia, Jesus, passando perto do trabalho dele, viu ele e, de acordo com Mateus capítulo 9, versículo 9, Jesus olhou para ele e disse: segue-me. Não falou mais nada, mas essa palavra que Jesus disse foi tão profunda, foi tão real, esse chamado que Jesus fez foi tão espetacular, tão real, que Mateus então, que é conhecido como Levi, deixou seu trabalho e seguiu a Jesus. Será que você tem essa disposição de seguir a Jesus, não cegamente, mas pela fé, de seguir a Jesus para a glória de Deus? Jesus chega até você, como ele chegou também a Mateus, e disse: segue-me. Você está disposto a me seguir? Você tem coragem de seguir a Cristo como o próprio Mateus? A Bíblia diz que Mateus seguiu a Jesus. E quem se tornou Mateus? Mateus se tornou um grande apóstolo do Senhor, uma testemunha ocular, um escritor dos evangelhos. Um desses evangelhos recebe até o seu nome. E o que acontece com esse homem quando ele segue Jesus? Ele convida Jesus para entrar na sua casa. Se você está seguindo Jesus como Mateus, decidiu então aceitar esse chamado como Mateus, convida Jesus para entrar na tua casa. Ele vai fazer uma festa com você. Mesmo que as pessoas falem mal, mesmo que as pessoas não se preocupem com a voz do mundo, se preocupe com a voz de Jesus. E a voz de Jesus é essa: segue-me, levanta e segue-me. Mateus então decide seguir a Jesus. Essa é a melhor escolha. Decide convidar Jesus para sua casa. Você está ouvindo o chamado de Deus? Então faça como Mateus. Convida Jesus para entrar na tua casa. Se você está convidando Jesus para entrar na tua casa, como eu, como Mateus, coloca aí hashtag Tamo Junto. Eu espero que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você também convide Jesus como Mateus. E finalizando o ponto número 2, como esse exemplo de fé que estamos dando para você, inclusive se você quer pegar a mensagem de Mateus detalhada, tá aí numa playlist no nosso canal. É só você entrar e procurar a série Discípulos de Jesus. Avance, apresente aí agora a ação tópico 2 e vá para o terceiro ponto da tua aula de hoje. Uma vara ligada à videira. A própria Bíblia faz questão de dizer, e contar um exemplo lá em João capítulo 15, o próprio Jesus conta esse exemplo, se representando como a videira. A videira é uma espécie de planta que dá frutos, e o fruto dela é a uva. E ele coloca Deus como esse agricultor e o discípulo como essa vara que foi enxertada, colocada nessa videira. Então, quando nós aceitamos Jesus como discípulos, somos ligados em Jesus.
Sendo ligados em Jesus, a gente precisa entender essa perspectiva bíblica. E qual é a perspectiva bíblica de seguir a Jesus? É a perspectiva bíblica de dar frutos. Então, eu e você somos chamados para dar frutos. O seu fruto deve ser dado, por exemplo, diariamente. Você já evangelizou alguém? Você já falou do reino de Deus para alguém? Você já compartilhou a fé cristã para um amigo? Se já fez isso, coloca aí nos comentários para a gente saber se você está exercendo esse ministério. Isso é muito importante. Então é nosso papel como discípulos de Jesus seguir a Cristo, mas ao mesmo tempo também dar frutos. E como a gente dá frutos? Compartilhando esse reino, falando do amor de Deus, falando da fé, levando os nossos amigos até Cristo. E nós precisamos falar de Cristo verdadeiramente. E aí vem essa perspectiva, o que Jesus já fez por você. Isso também é uma ferramenta dentro da evangelização conhecida como testemunha. O teu testemunho também pode ser poderoso para evangelizar as pessoas. Como você pode contar o seu testemunho como discípulo de Jesus? Lembre-se em primeiro lugar de quem era você antes de Jesus. Em segundo lugar, lembre-se do que Jesus fez com você quando você aceitou Ele. Como foi aquele encontro real, aquela perspectiva, sabe que você aceitou a Cristo? Gente, quando Cristo me aceitou, quando eu tive um encontro com Ele, foi tão forte na minha vida que mexeu comigo. Lembre-se disso. E em terceiro lugar, como está você agora? Essa ferramenta é evangelizadora e ela pode também te dar frutos, e você pode dar frutos para a glória de Deus. Vamos então para o nosso último ponto, mas antes disso, apresentação tópico 3. O quarto ponto da tua aula de hoje vai falar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: para produzir frutos em amor. Se nós estamos ligados em Jesus, nesse quarto ponto, na videira que é Ele, você vai perceber que nós devemos produzir frutos em amor. Eu compartilho o Evangelho com você porque Cristo me amou e eu exerço esse amor falando dessa palavra para você. Você já fez isso com alguém? Nós precisamos compartilhar esse ID. Nós somos discípulos de Cristo. Nós precisamos falar do Evangelho. Não é somente, por exemplo, bater um play com nossos amigos. Não é somente curtir esse amigo ou seguir ele nas redes sociais. A gente precisa compartilhar Cristo. Você já utilizou a tua rede social para a glória de Deus? Você já falou do Evangelho na tua escola? Você já falou do Evangelho na tua faculdade? Você já falou de Cristo no teu trabalho? Nós precisamos compreender que somos discípulos de Jesus. Sendo discípulos de Jesus, nós precisamos levar esse Evangelho em amor. Esse Evangelho para as pessoas, esse Evangelho para aqueles que precisam ouvir as boas novas de Cristo. Você percebe que cada discípulo do Senhor exerceu o ministério em amor. Pessoas que seguiram a Cristo de forma espetacular. Um exemplo que eu quero citar para você é o de Tiago Menor. De acordo com as Escrituras, Tiago Menor, ele admirava Jesus. E é interessante que ele pergunta a Cristo por que Cristo havia confiado a verdade do Evangelho, a verdade do reino a eles, homens pequenos, e não ao mundo naquele momento. E Cristo responde a ele que não havia chegado a hora. Isso por quê? Porque ele confiou essa oportunidade de compartilhar o reino aos seus discípulos. E é papel do Tiago Menor, é meu papel, é o teu papel de compartilhar as boas novas como igreja de Cristo e em amor. Gente, eu espero que eu possa ter contribuído com você com a aula de hoje. Se eu contribuir com você, se essa aula falou com você hoje, coloca aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz com a sua participação, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Lembrando a você que a gente vai reprisar essas aulas, vão ficar disponíveis aqui no canal nesse terceiro trimestre da CPAD, tá? Um beijão no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.